Voltamos ao vivo com o nosso Congresso Florestas Online 2022. Bom dia, você que está chegando agora. Bom dia a todos. E eu não vou perder mais tempo, sabe por quê? Porque o nosso palestrante já está na linha. Bom dia, Gabriel. Guilherme, coloca nós dois na tela. E bom dia, Gabriel. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Você está falando hoje de Ribeirão Preto? Você está em Ribeirão Preto hoje, não? Estou em Ribeirão Preto, Paulo. Graças a Deus, estamos aqui na Unibras Agroquímica. Muito calor aí, não? Em Ribeirão, não? Muito calor, muito calor. Eu sei como é que é essa bela cidade aí. E eu estou falando agora há pouco aqui, bom dia para nosso pessoal que está entrando aqui, bastante gente. É o tal de Maria Biagiotti. O que é Maria Biagiotti? Minha mãe, né? Ah, Fico muito feliz, é! muito Gostei. feliz em saber que ela está online aí e vai assistir nossa palestra. Muito bom, tá vendo? Tá a mãe prestigiando, é isso aí. Minha mãe prestigia de vez em quando também, tá? Minha mãe tem 91 anos, de vez em quando ela assiste. Quando ela tá disposta, ela põe lá na televisãozinha e fica assistindo. É isso aí. Mãe tem que apoiar os filhos mesmo, tá aí? Parabéns. Muito Bom bom. dia, dona Maria, obrigado. Só está presente aí com a gente. Tá, entrou mais aqui o Leusemir Farias, bom dia. Murilo Valadão, o Arthur Araújo, um monte de gente entrando aqui, os nossos amigos todos que estão nos assistindo aqui ao vivo, graças, como eu disse agora há pouco, aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros que estão conosco há muito tempo, a Bayer, a Controfor, a Armogen, a Mirexess, a Invix Ambiental, a Dinagro, a Comates, a Singenta e a Tamexess. E para não perdermos mais tempo, Gabriel, agora o tempo é seu e a palestra é sua. É com você, Gabriel. Pode compartilhar a sua tela da sua palestra aí. Pode abrir ela. Aí, tá entrando. Pronto. Gabriel, agora é com você. Boa palestra. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Novamente, bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes. Agradeço essa oportunidade, Paulo, e já desejo aqui uma boa semana para todos, um bom evento, que essa semana seja cheia de informação para que o nosso setor florestal continue se desenvolvendo. Ô Paulo, eu trouxe aqui para todos os participantes o tema da minha palestra, que é o manejo de formigas cortadeiras em florestas plantadas, e eu vou tratar também um assunto que é muito importante aí na formação florestal e na produção florestal, que seria a gestão no manejo da formiga cortadeira. Tentando passar para frente aqui no live. Então, antes de falar do assunto, eu queria falar um pouco da Unibras, que é uma empresa especialista no controle de formiga cortadeira. É uma empresa que está completando 50 anos desse ano de 2022, e o foco dessa empresa, né, é garantir a qualidade do seu produto, o atendimento ao seu cliente e também uma parceria, né, e um comprometimento com o seu cliente. A Unibras esse ano está completando 50 anos, eu gostaria de passar um vídeo para vocês comemorativo. O Guilherme, faz o favor para a gente.
Perfeito, obrigado, Guilherme. Compartilhei aqui minha tela. Joia, vamos começar aqui então a programação da nossa palestra, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações sobre danos e prejuízos, né, da formiga cortadeira, a biologia da praga, o manejo da praga, e dentro desse manejo nós temos alguns pilares, que seria o diagnóstico, monitoramento, o planejamento, o controle, ou seja, aplicação e intervenção, e a gestão desse manejo. Falando dos prejuízos, as formigas cortadeiras, elas desforam as plantas constantemente, em toda a fase de seu desenvolvimento, né? Então, desde a fase de muda até a floresta madura, até a fase de corte, nós podemos ter prejuízos, né? Desde a morte das plantas, né? No caso de mudas e também de árvores, como também a redução da produtividade florestal. Então, nós temos aqui algumas fotos mostrando a desfolha inicial, né? Então, as formigas cortadeiras, elas têm preferência por brotações, folhas novas, né? Por isso atinge os ponteiros das plantas. Nós temos aqui árvores de eucalipto, árvores de pino sendo desfolhada inicialmente pelos ponteiros. Essa desfolha, ela pode se tornar uma desfolha total, né? Aumentando aí o prejuízo. E se a gente observar aqui, numa escala um pouco maior, nós temos aqui grandes reboleiras, né? Prejudicando a nossa produtividade florestal. Quando a gente fala de prejuízo, eu gosto de trazer esses dois trabalhos que estudaram o nível de dano econômico, correlacionando a área de formigueiro pela redução de produtividade. Então, esses autores identificaram que no bioma cerrado, né, a cada 2,76 metros quadrados de formigueiro, tem-se uma redução, né, de 0,68 a 3,26 no volume final de madeira produzida. Se a gente extrapolar isso para o entendimento mais fácil, a cada 10 metros quadrados de formigueiro, eu tenho uma redução de 2,5% a 11%, né, no volume de madeira. Já no bioma Mata Atlântica, outros autores já encontraram que a cada 10 metros quadrados, eu tenho uma redução aí de 1,3 metro cúbico de madeira. Esses últimos autores também identificaram que o prejuízo que a formiga pode causar é relacionado ao potencial produtivo da floresta, ou seja, quanto mais essa floresta poderia produzir, a formiga tem a capacidade de reduzir esse crescimento. Então, falando um pouco do manejo, antes da gente falar em manejo, a gente tem que entender essa praga. Então, quem são as formigas cortadeiras, né? É claro que todo mundo aqui conhece as formigas cortadeiras, mas existem algumas informações importantes para que a gente faça um manejo correto, que a gente crie estratégias aí eficientes. Então, quem são essas formigas cortadeiras? São insetos sociais que vivem em colônias, né? E são cultivadoras de fungo. Então, aqui a gente tem uma foto de uma formiga rainha, né? E aqui o fungo simbionte, ou seja, as formigas, elas vivem em colônias cultivando o seu próprio alimento, e esse fungo só sobrevive porque ela cuida desse fungo, ela leva folha, ela leva recursos para que ele se desenvolva e essa colônia vive em equilíbrio, né? A distribuição das formigas cortadeiras aqui no globo, nós percebemos aqui nessa área em laranja, que ela é nativa aqui da região neotropical, né? Ocorre desde do sul aqui da Argentina até o sul dos Estados Unidos, e o Brasil, que é o maior país e o principal aqui dessa região, é o que mais sofre pelo impacto dessa praga. Então, muitos estudos são realizados buscando a máxima eficiência aí no manejo dessa praga. Primeiro, a gente tem que falar das espécies, né? Quais são as espécies de formigas cortadeiras que trazem prejuízo para a floresta plantada? Então, nós temos aqui os dois principais grupos, as saúvas e as quenquéns, né? As saúvas, elas apresentam 3 pares de espinho no dorso, né? São formigas que fazem formigueiros subterrâneos e apresentam montes de terra solta consideráveis, visíveis. Já as quenquéns, né? Do gênero Acromyrmex, ela possui de 4 a 5 pares de espinho no dorso, são formigas que formam formigueiros menores e muitas vezes de forma superficial. Eu vou mostrar aqui algumas imagens. Então, aqui eu tenho as duas principais saúvas que a gente encontra em floresta plantada, saúva cabeça de vidro e saúva limão, né? A saúva cabeça de vidro,
formam um monte de terra solta, que acaba tendo um crescimento na vertical maior, então formam barrancos mais altos. Já salva-limão formam formigueiros mais baixos, com a presença de mais olheiros distribuídos aí ao longo das suas colônias, né? Outra forma de identificar as espécies também é que a salva-limão, o indivíduo possui um cheiro, né, de limão, então a identificação é fácil, coletando o indivíduo e espremendo ele, a gente consegue visualizar, sentir um cheiro ali da essência de limão. Já a saúva cabeça de vidro, a gente consegue visualizar pelo próprio soldado da colônia essa cabeça que parece que reflete como vidro, né? Já as quenquéns, né, as acromêmidas, aqui eu trago um exemplo de quenquém de cisco, a gente tem aqui, a gente não percebe terra solta, ou seja, o ninho ele é cultivado de forma superficial e recoberto com resíduos da área, né? Existem enormidade de espécies de quenquém, eu trouxe um exemplo aqui que também é muito encontrado em florestas plantadas. Então, como a base da alimentação das formigas cortadeiras são os fungos que elas cultivam, elas trabalham constantemente carregando folhas, né, de preferência folhas frescas, né, que faz com que o fungo se desenvolva e sirva de alimento para essa colônia. As formigas cortadeiras, pessoal, também têm uma organização social muito interessante, ou seja, cada indivíduo tem a sua função e vai desenvolver e desempenhar um trabalho. Então, nós temos dentro do formigueiro as castas que a gente chama de castas permanentes e as castas temporárias, né? As castas permanentes, a gente tem a rainha, né, que a gente chama também de tanajura, e suas operárias. Essas operárias são distribuídas em 3 grupos, né? Os soldados, que são as formigas maiores que fazem a defesa do formigueiro, as cortadeiras, também chamadas de generalistas, que vão fazer o transporte de folhas, né, a limpeza dos formigueiros, trabalham internamente e externamente, e as jardineiras, que são as formigas que ficam dentro do formigueiro, né, preparando esse fungo e cuidando dos ovos e de gerações futuras. Nós temos aqui as castas temporárias, que são quem? São as formigas que vão fazer a reprodução do formigueiro. Então, nós estamos hoje no período de primavera, onde iniciaram-se as chuvas, e a gente começa a perceber a chegada de formigas de asa. Então, as fêmeas, que a gente chama de Saitana-jura, e os machos saem dos formigueiros maduros e vão começar novas colônias. Aqui eu tenho um esquema do ciclo biológico, né, da praga, ou seja, um formigueiro, quando adulto, ele já possui essa capacidade de reprodução, aonde os indivíduos içá e bitu vão realizar essa reprodução. Eles saem para uma revoada, onde eles têm o voo nupcial, e logo na sequência, o bitu acaba morrendo e a formiga içá, né, futura rainha, vai começar o seu formigueiro. Por que é importante a gente entender o ciclo biológico da praga? Para a gente criar estratégias de controle que sejam eficientes. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma área com formigueiros, formigueiros novos, ou seja, formigueiros que não atingiram a maturidade para reprodução, sempre que eu fizer o meu controle até esse período, eu vou evitar a reprodução dos formigueiros e o aumento da minha infestação. Outra estratégia importante é identificar o período de revoada, porque a gente sabe que após a revoada, os primeiros olheiros vão aparecer 90 dias após, né, essa revoada. Então, os controles realizados antes desse período de 90 dias não vão estar atingindo os novos formigueiros, somente os formigueiros já existentes na área. Então, o formigueiro inicia-se com um único olheiro, né, a gente pode olhar aqui nessa foto, e a partir dali ele começa o seu crescimento, primeiro em profundidade, depois liberando, abrindo novos olheiros. A gente chama esse processo de reinfestação. O que é isso? Mesmo a gente fazendo um bom manejo na área, reduzindo a infestação, a gente corre o risco de anualmente novos formigueiros reinfestar a nossa área, né? Até porque a gente tem, dentro das propriedades rurais, áreas de preservação permanente, onde não são realizados o manejo, vizinhos que nem sempre tem na cultura o manejo da formiga cortadeira, que vai estar reinfestando a nossa área. Aqui a gente chega no ponto-chave do controle de formiga. Porque quais são as estruturas do formigueiro? O que a gente enxerga no formigueiro para que a gente tome a melhor estratégia e providência? Então, a gente tem que entender o que é um formigueiro. Um formigueiro, esse desenho é um desenho clássico,
e traz aqui para a gente que em cima do formigueiro, o monte de terra solta que a gente visualiza, nada mais é do que a terra retirada pela formiga para a construção das suas panelas ou câmeras de cultivos de fungo, né? E a gente tem também as estruturas dos olheiros, que vão estar em cima do monte de terra solta e ao redor desse monte de terra solta. Então, a gente tem dois nomes que a gente dá nas estruturas, né? Então, as formigas cortadeiras, como são muito organizadas, elas trabalham pelos olheiros de trabalho ou abastecimento, que é por onde ela vai levar as folhas, né? E elas retiram terra, retiram resíduo pelos olheiros de ventilação, né? Então, quando a gente vai fazer o manejo da formiga, a gente tem que levar em consideração esse monte de terra solta, porém a aplicação de formicida não é feita no monte, e sim nos olheiros de trabalho, para que a formiga carregue essa isca para dentro do formigueiro e contamine a colônia. Então, a gente tem aqui, então, uma foto de um salveiro, né? Essa é a principal estrutura que a gente usa para criar estratégia de manejo. Então, é muito importante a gente entender o que é um salveiro. Aqui eu tenho uma foto de um salveiro de cimento, onde foi introduzida uma cauda com cimento e água. Esse cimento, quando enrijeceu, foi escavado e foi verificado toda essa estrutura complexa, né, de organização das formigas cortadeiras. Então, a gente pode perceber que os túneis, galerias que elas formam, muitas vezes chegam longe da sede principal. Então, aqui eu tenho a sede, onde eu teria um monte de terra solta, e eu possuo olheiros a 40 metros de distância da sede. Então, o manejo de formiga realmente é um desafio, tem toda uma questão de entender a praga para conseguir fazer o melhor manejo. É importante a gente também identificar qual que é o ritmo de crescimento dos formigueiros. Então, dentro de um sistema de gestão, que depois eu vou comentar mais adiante, a gente precisa entender o crescimento do formigueiro para a gente gerar a melhor estratégia de intervenção. Então, esses autores verificaram no estudo realizado no Noroeste de Minas Gerais que o ritmo de crescimento do formigueiro após o primeiro ano é de forma exponencial. Aqui a gente tem as duas espécies, né? A saúva cabeça de vidro e a saúva limão, demonstrando aí que a velocidade de crescimento é muito rápido, muito alto. Por isso que a gente precisa estar sempre atento no manejo eficiente. Aqui, um outro estudo realizado em áreas de Mata Atlântica e Cerrado, conseguiram verificar uma diferença da mesma espécie, né, saúva-limão, em ambientes diferentes. Ou seja, as curvas de crescimento dos formigueiros não depende só da espécie, depende do ambiente que ela está, depende do ritmo de chuva, depende do tipo de solo que ele está instalado. Então, é muito importante, dentro do manejo de formiga, a gente entender como é o ritmo de crescimento nas nossas áreas. A gente realizar estudos de curva de crescimento para a gente ter a melhor forma de manejar essa floresta sem ter prejuízo da formiga. Outra coisa muito importante que a gente tem que estar atento é que no manejo de formiga cortadeira a gente usa as iscas formicidas. Então, as iscas formicidas, elas possuem atrativos que são levados para dentro do formigueiro. Então, quando que a gente deve aplicar as iscas formicidas? Quando a gente tiver condições ambientais favoráveis. As formigas cortadeiras possuem uma relação muito forte com o ambiente. Então, a gente chama de padrão de forrageamento. Não vai ser todas as horas do dia que ela vai forragear, não vão ser nos 365 dias do ano que ela vai forragear. Então, é muito importante a gente se programar, se planejar, para que o controle de formigas seja realizado nos melhores períodos, né, do ano e nas melhores condições ambientais. A gente pode perceber aqui nesse estudo, então foram dois estudos, né, que mostram o mesmo padrão de forrageamento das saúvas, aonde a maior quantidade de formiga carregando folha está entre 20 e 25 graus Celsius. A umidade também vai influenciar nesse padrão de forrageamento, ou seja, se a gente tem uma área com pouca umidade, realmente a gente tem um padrão, né, de menos formiga trabalhando, levando folha. Quando a gente tem aqui uma umidade entre 50 e 60, a gente começa a ter um maior interesse e um maior forrageamento das formigas de folha, consequentemente, de isca formicida também. Então, quais são os desafios, né, nesse manejo de formiga? Agora, partindo para o manejo.
Primeiro, são insetos sociais, vivem em colônia muito bem organizada e possuem uma associação com o fungo simbionte, ou seja, tem capacidade de armazenamento de alimento, tem capacidade de produzir o seu próprio alimento, que faz com que ela consiga ficar alguns períodos sem até mesmo carregar folha para dentro do formigueiro. As formigas possuem também um sistema de comunicação muito eficiente, né, que faz com que, assim que existe algum risco para o formigueiro, a comunicação entre elas é muito rápida e o formigueiro se fecha para que não seja contaminado. Isso já tem a ver com o seu sistema de nidificação, a sua formação de ninho. Então, ela tem uma excelência na nidificação e defesa dessa colônia, desse formigueiro. E, por fim, aqui, as formigas cortadeiras têm a capacidade de aprendizado e seleção de material, ou seja, elas selecionam o material que leva para o formigueiro e, se esse material traz algum prejuízo para a colônia, elas acabam aprendendo que aquele material pode trazer problema e elas deixam de carregar esse material para dentro do formigueiro. Aonde a gente vai chegar com isso? Que dentro desse manejo, né, usando iscas formicidas, é muito importante a gente acertar na dose do produto, acertar no dia de controle para que a gente não gere essa capacidade de aprendizado, né? O que mais acontece quando a isca formicida não é aplicada da forma correta? A gente não tem o controle efetivo e tem um aprendizado sobre a isca formicida. Aqui dentro do manejo, então, eu tenho alguns pilares, né, e vou comentar eles de forma separada. A gente tem o diagnóstico, né, o planejamento, o controle e a gestão. No diagnóstico, como que a gente identifica que tem formiga cortadeira na área? A gente pode observar as plantas desfolhadas, né, a presença de folha picada e até mesmo a presença dos ninhos. Então, essa detecção visual de ausência e presença da praga. Ó, tem formiga naquela área. Agora, isso é suficiente? Não, a gente precisa fazer um estudo mais bem elaborado, uma amostragem eficiente, para a gente identificar qual que é o tamanho da minha população, qual que é a minha infestação, e aí sim gerar a minha estratégia de controle. Então, as amostragens, né, a gente tem diversas metodologias de amostragens, elas podem ser feitas de forma com pessoas, né, que vão estar lançando parcelas na área, transectos, identificando a infestação com base nos ninhos de área de terra solta. Temos também, atualmente, algumas ferramentas, né, tecnológicas de monitoramento a partir de imagens de satélite, imagens de drone, que identificam os formigueiros e mensuram os seus tamanhos. Então, a amostragem ela é muito importante para a tomada de decisão. Então, é muito importante que o esforço amostral retrate a realidade do talhão. Então, o que é um esforço amostral? Qual que vai ser a área que eu vou percorrer para eu ter a informação de infestação e depois traçar minha estratégia de controle, né? Então, baseado na infestação da praga, número de ninhos por hectare, metro quadrado de terra solta por hectare, eu tenho também ali a classe de tamanho dos meus formigueiros. A amostragem tem que trazer estudo. Quais são as espécies predominantes na área, para que eu trace o melhor, para que eu planeje a melhor forma de controle. Então, tendo essa informação, eu vou ter também o quê? Os níveis de controle. Ou seja, o que é o nível de controle? É o nível que a praga atingiu que necessita do controle dessa praga na floresta. Então, esses níveis de controle, níveis de dano econômico, eles devem ser tratados de forma local, né? Ou seja, baseado na desfolha, baseado na presença da área de terra solta de formiga, eu vou definir os níveis de controle e os níveis de dano econômico que vai me direcionar aonde eu devo controlar, aonde eu posso manter, né, quando o nível da praga não atinge o nível de controle, eu consigo conviver com a praga sem fazer o controle por aquele momento. Por isso é importante a gente acompanhar essa amostragem ao longo do tempo, para que nos níveis de controle sejam estrategiados as nossas intervenções. Então, para a gente ter um bom planejamento, né, não é simplesmente, tem formiga ali, vamos lá controlar. Nós temos que avaliar os nossos recursos. Então, o que são essas avaliações de recursos? Qual que é a mão de obra que eu tenho disponível? Quais são as máquinas que eu tenho disponível? Eu tenho insumo suficiente? Então, dentro dessa avaliação de recursos,
cada região, cada propriedade vai ter as suas particularidades. Outra questão importante das programações de controle é entender qual que é a área que vai ser controlada, qual que vai ser o período que eu vou realizar o controle dessas fazendas, desses talhões, tá? E aí definir os meus métodos de controle. A gente tem os métodos manuais, os métodos mecanizados. Então, baseado numa amostragem, na infestação, eu vou programar o meu controle. Outra coisa muito importante é eu ver como que tá as condições estruturais da minha frente de serviço, vamos dizer assim. A minha equipe está treinada, eu estou com equipamentos adequados, né? Os formigueiros estão em atividade, né? Quais são as condições ambientais que eu vou estar realizando esse controle? E, principalmente, planejar doses de isca formicida adequada, né? Então, a dose adequada, com uma equipe bem treinada, a gente consegue aí atingir o objetivo, né? Ainda sobre, agora partindo justamente para o controle, nós temos aqui, é muito importante a gente avaliar a área antes da intervenção, né? Que fase florestal essa área se encontra? Como que é a infestação das plantas daninhas? Se o meu talhão está em condições de intervenção, se eu tenho condições de visualização dos formigueiros, se eu tenho condições de caminhar na área, e também avaliar a atividade dos formigueiros. Não é a primeira vez que eu estou tocando nesse assunto e é um dos mais importantes, pessoal. O controle de formiga com iscas formicidas precisa ter atividade dos formigueiros. Isso faz com que os formigueiros carreguem as iscas mais rapidamente para dentro do ninho e traga eficiência no controle. Então, se a gente tem essas avaliações, a gente definido o nosso método, a gente tem que ter equipes e operadores bem treinados. Então, aqui a gente tem foto da aplicação mecanizada realizada por um implemento, né? Implemento desenvolvido aqui na Unibras, Ataflex, é um implemento usado na aplicação mecanizada de isca formicida. Esses equipamentos estão aferidos, a equipe está ciente, está treinada, domina o manejo de formiga portadeira. Isso é fundamental para a gente ter um bom controle. A escolha do produto também é muito importante. Então, nós estamos aqui falando da isca formicida Tamex, uma referência no setor de florestas plantadas, né? É uma isca formicida à base de sulfuramida, na concentração aí de 3 gramas para cada quilo de produto. Então, a escolha do produto também é fundamental na hora do manejo, né? A Tamex, inclusive, ela possui 2 formulações dos grânulos, né, que a gente chama de versão micro e versão super micro. Então, se eu estou no estágio inicial da floresta, onde os riscos de prejuízo pelas formigas quem-quem é grande, eu posso buscar a aplicação de uma isca super micro, que é uma isca mais atrativa para esse grupo de formigas do tipo quem-quem. Então, as versões de isca também podem influenciar na eficiência do meu controle, se eu entender a fase florestal que ele está, se eu entender a espécie predominante que eu tenho na área. Então, é muito importante, além dessas escolhas, é o quê? O transporte, o armazenamento desse produto, porque é um produto que possui um atrativo que precisa ser aceito pela formiga portadeira. Então, tanto no transporte quanto no armazenamento, a gente precisa ter os cuidados para a manutenção da atratividade. Tá joia? E, por fim, aqui, doses adequadas. Doses adequadas, novamente, é fundamental para a gente alcançar o objetivo e exterminar os formigueiros. Falando de gestão, né, Paulo? Então, tudo que a gente retratou até o momento, né, são ferramentas, né, e que a gente precisa estar ajustando para a gente ter a melhor eficiência. Dentro desse plano de manejo, dentro desse programa de manejo, a gestão, a gente tem ferramentas de gestão, que são softwares, né, que são desenvolvidos para que a gente tenha um registro, né, o histórico de intervenções na área e, consequentemente, nos gerando informação para que a gente consiga melhorias nesse desafio, oportunidades de ganho. Então, nessas ferramentas, a gente considera a previsão climática muito importante para a nossa tomada de decisão e escolha dos dias para o controle. Então, dentre as informações importantes para registro, nós temos aqui quem foram os responsáveis pelo controle, né, como essa equipe de aplicadores estava ou não estava treinada, qual foi a isca formicida utilizada, os equipamentos foram aferidos, né, tem informações de calibração dos equipamentos,
tem informação da qualidade da aplicação, como foi feita essa aplicação, seguiu um procedimento, seguiu um protocolo, né, para que a dose aplicada seja correta. E as condições climáticas, né, do talhão que eu estou realizando o controle. Como que está a condição climática desse talhão no início do meu controle, no meio do dia, no final do dia. Isso, consequentemente, vai ter uma correlação direta com o forrageamento das formigas na área. E qual que é o principal objetivo de ter uma gestão eficiente? É ter resultados de eficiência, ou seja, mortalidade dos ninhos, redução da infestação e aumento da produtividade. Então, esse que é o objetivo do manejo de formiga, é aumentar a minha produtividade florestal, reduzindo a minha infestação e não tendo prejuízos causados. Então, para a gente fechar essa apresentação, quais são os 5 quesitos que uma boa gestão no manejo de formigas cortadeiras precisa? Primeiro, uma definição do nível de dano econômico e nível de controle. E isso deve ser feito de forma local, de forma regional, né? A fim de que a gente entenda o prejuízo causado pela praga e defina os parâmetros, né, os níveis de controle e intervenção na área. Né? Isso também é baseado na idade da planta, na produtividade da planta, do preço da madeira, que vai nos contribuir para que a gente defina esses níveis de dano econômico e nível de controle. Outra coisa importante é a amostragem. Qual vai ser o método que eu vou utilizar? Qual que vai ser o esforço amostral que eu vou fazer em meus talhões? Isso é muito importante para representar a infestação correta na área, para que eu não tenha tomadas de decisão erradas, né? Então, um terceiro quesito aqui, planejamento. Qual produto que eu vou utilizar, né? Qual vai ser o método que eu vou estabelecer de controle e as doses adequadas. O quarto quesito é qual é o controle e aplicação. Qual o período adequado? As equipes estão capacitadas, eu estou com equipamentos adequados, então dentro do sistema de gestão é muito importante eu ter essas informações e me planejar por um bom controle. E por fim, o registro dessas aplicações, registrar informações das condições da área, das condições da infestação e das condições ambientais, né? Bem como também entender se a estrutura de controle, né, seja equipamento, mão de obra, tratores, estão adequados para a realização daquela intervenção. Então, aqui algumas referências citadas aí ao longo da apresentação. Eu agradeço a oportunidade, Paulo, e fico à disposição aqui, tem o meu e-mail, né, se alguém quiser discutir um pouco mais sobre o que foi tratado na apresentação, a gente está à disposição. Obrigado. Deixa um pouquinho mais a tela aqui. Pode pôr de novo, Guilherme, nosso diretor. Aí o contato do Gabriel, unibras.com.br, para você entrar em contato para mais informações. Obrigado, Guilherme. Voltamos aqui nós dois aqui na tela aqui agora, que eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que você pode parar seu stop share assim, na sua apresentação, pode dar pausa aí para a gente poder ficar aqui. Isso aí está ótimo. Vamos lá, Gabriel. É o seguinte, eu sei que você vai acabar a apresentação aqui e já vai pegar a estrada que você viaja o Brasil inteiro e principalmente não só atendendo os clientes, mas você também faz curso, né? Você ministra curso para as equipes de combate à isca formicida. Aí tem uma questão que já vem faz tempo, por isso vocês têm aí o equipamento, o trator com equipamento de aplicação de iscas e tal. Como é que está a questão da mão de obra no país hoje? Nós temos está faltando mão de obra para aplicação de iscas formicidas? Como é que está a situação hoje, Gabriel? Exatamente, Paulo. Então, hoje o setor florestal vem crescendo muito rápido, né? Então, muitas áreas plantadas, novas áreas, e isso faz com que a demanda, né, por mão de obra aumente. E, infelizmente, hoje nós temos uma falta de mão de obra, né? Alguns estados um pouco mais crítico do que outros, mas a aplicação mecanizada ela é uma ferramenta que vem justamente nesse ponto, onde não tem mão de obra suficiente para fazer o controle de formiga cortadeira e com menos pessoas eu consigo realizar, né, esse controle. Mas é muito importante, Paulo, que nessa aplicação mecanizada a gente tenha um operador muito bem treinado, né? Nós não podemos ter um operador que só monta no trator e toca o barco. Ele tem que entender o que é um formigueiro, ele tem que entender para acertar na dose do produto.
Então, mesmo as aplicações mecanizadas precisam de capacitação para a gente conseguir aí atingir o objetivo de eficiência. Vamos lá, então, a participação dos nossos internautas aqui. Então, a Glaucia Thaís Oliveira Souza, bom dia, participando da UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de Chapadão do Sul. A Mariane Nickley, bom dia. Ela está falando de Curitiba, no Paraná. Parabéns, Gabriel, pela excelente palestra. Gostaria de saber se vocês têm alguma experiência sobre o controle de formigas cortadeiras com drones. Gabriel. Mariana, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Mariana, a gente vem acompanhando alguns clientes que estão buscando alguns testes nessa modalidade de aplicação, tá? Ainda é uma aplicação recente, né? A gente precisa estar acompanhando os resultados para verificar a eficiência dessa metodologia. A grande questão é que no manejo de formiga cortadeira, o que a gente precisa acertar é a dose do produto. Então, se a gente tiver uma informação prévia de infestação, né, com o uso da amostragem, a gente consegue posicionar a dose adequada das diferentes metodologias aí de aplicação. Ô, Gabriel, mas com o drone você consegue monitorar e saber exatamente onde que estão as falhas no plantio, né? Ou na floresta, não é isso? Você consegue monitorar. Aqui tá tendo um ataque, aqui está tendo outro ataque, não é isso? Isso. Agora é o seguinte, Paulo, a partir do momento que a gente está identificando as desfolhas, a gente já tem o prejuízo. Então, o ideal é que a gente monitore antes de ter o prejuízo. Então, existem alguns estudos que estão buscando usar radar em drone ou até mesmo imagem de satélite que consiga transpassar a floresta, né? Porque quando a gente passa o drone por cima da floresta, nós temos uma copa das árvores que vai dificultar a nossa visualização dos ninhos que estão lá no chão. Então, o ideal seria que a gente conseguisse enxergar esses formigueiros e dimensionar o seu tamanho para a gente ser assertivo aí na aplicação. Vamos lá, então tem mais gente aqui participando. Antônio Nassim, filho, excelente apresentação. Murilo Valadão, parabéns, Gabriel. Vitor Nieto, excelente apresentação, obrigado. O Antônio Nassim complementa, detalhamento completo. E alguma pessoa aqui chamada Maria Biagiotti, a sua mãe? Parabéns, Gabriel. Passou toda a informação para todos que precisam. Deus abençoe, te amamos. Te amamos para todo o Brasil e toda a América Latina. O João Leite de Souza, bom dia, excelente apresentação. Como estão com os processos de exportação para países da América do Sul, no caso específico, Venezuela? O João Leite está falando lá da Venezuela, meu amigo João. Obrigado pela presença, João. Fala e responde, Gabriel. Deixa eu ver se eu entendo. Obrigado, João, pela pergunta. Você está dizendo exportação de produto, isca formicida? Isso. João, só de forma a esclarecer, a isca formicida, a MEX, ela tem como seu princípio ativo a sulfuramida, né? Então, a sulfuramida é um ingrediente ativo que é usado somente pelo Brasil. Então, o Brasil possui direito de uso da sulfuramida, né? As iscas formicidas à base de sulfuramida só devem ser comercializadas, né, de forma legal através de um registro no Ministério da Agricultura aqui no Brasil, né? Então, se países vizinhos que não defenderam o uso da sulfuramida em suas áreas têm a oportunidade de usar outros produtos, iscas formicidas à base de outros ingredientes ativos. Aí é importante você procurar o órgão responsável por defesa agropecuária do seu país e verificar quais são os produtos que estão registrados e aí sim fazer o manejo de forma legal, baseado na legislação local. Bom, isso é muito importante a sua explicação, porque nós temos, geralmente, nos nossos congressos, 34 países da América Latina nos acompanhando. Daqui a pouco começa a aparecer aqui, já vou o pessoal perguntar de que cidade vocês estão falando, vocês vão ver que tem gente da América Latina inteira nos acompanhando. Vamos lá, Viviane Batucci, excelente apresentação, Gabriel, parabéns. Sérgio Silva, parabéns, Gabriel, apresentação bem técnica. Ricardo Marques Barreiros, bom dia a todos, ótima apresentação. Glaucio Thaís Oliveira Souza, parabéns pela excelente palestra. Gabriel, você está com a bola toda, parabéns, foi excelente mesmo, você foi bem didático. E eu queria perguntar, sempre essa pergunta é fundamental. Não basta apenas sair jogando isca formicida, acabou de plantar, sai jogando isca formicida como se aquilo fosse resolver. Você acaba gastando dinheiro e não resolvendo o problema. Como é que vocês fazem esse planejamento? Onde é que está esse planejamento? Está na gestão? Vocês têm um software para isso?
Justamente, Paulo, na verdade, a Unibras, ela conscientiza os nossos clientes da importância de fazer o manejo correto. Ou seja, nós temos uma equipe técnica de campo que acompanha os nossos clientes, que de forma personalizada, né, orientando e trazendo essas informações fundamental para que ela tenha a melhor performance do produto. Não é simplesmente adquirir o produto e jogar na área, como você falou. Então, a gente tem que entender da biologia da praga, a gente tem que se planejar de forma correta para que a gente faça o melhor aproveitamento das iscas formicidas. Bom, Gabriel, tem mais aqui duas. A Isaele Costa, parabéns, palestra excelente. Wanderson Silva, bom dia. Show, Gabriel. Bom, Gabriel, nós já estamos já no nosso último minuto. O Jean Marques já está na linha para a nossa próxima palestra e gostaria que você fizesse as suas considerações finais, meu amigo. Paulo, e a todos que estão assistindo, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, eu coloco aqui o nome da Unibras Agroquímica, que é uma empresa especialista no controle de formiga cortadeira e que dedica todo o seu trabalho em atender o nosso cliente, né? Então, o nosso lema aqui é que o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Então, nós estamos aqui à disposição para esclarecer. É uma empresa muito transparente que está à disposição para fazer com que o nosso cliente tenha o melhor resultado e sucesso no manejo dessa praga tão desafiadora, tá? Ficou o nosso contato, temos o site, temos página também no Instagram, estamos à disposição para esclarecer a todos a importância do manejo eficiente. Muito obrigado, Gabriel, pela sua palestra. E tem mais gente agradecendo. O Luiz Alberto Batista de Moraes, excelente apresentação. Já tive a oportunidade de assistir você ao vivo e em cores na Universidade Federal de Viçosa. Parabéns, Gabriel. O Arce Leite, excelente palestra. Olha só, tá com a bola toda, hein, Gabriel? Agora, se você quiser falar nisso, você vai pegar a estrada, você vai para onde agora, Gabriel? Essa semana eu estou aqui na região de Botucatu, Tá São bom. Então, Paulo. boa viagem para você. Eu sei que vai ser viajar agora com a bola cheia, vai todo feliz lá, dirigindo o seu carro, né? Só o pessoal, todo mundo te elogiando aqui. Mais um, ó. Marco Antônio Martins. Bom dia, parabéns, Paulo. Palestras de alto nível. E nós nem começamos ainda. Gabriel, obrigado pela sua apresentação. Vou pedir então para o nosso diretor rodar a vinheta do nosso próximo palestrante, que o Jean já está na linha. Roda, Guilherme!